Outra característica que considero importante mencionar na vida do Irã é a censura. É um segredo aberto que não se pode falar mal do governo. E não só isso, como todas as redes sociais estão proibidas. E, claro, não existe nenhum tipo de franquia americana como McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Burger King, nada. Os homens podem se casar a partir dos 15 anos, as mulheres a partir dos 9 anos. Bom, mulheres, meninas, nem mesmo adolescentes. E isso é só uma parte, não é? Irã, uma terra de contrastes eternos, onde a juventude sonha com liberdade, enquanto as tradições mais antigas apertam com força cada canto da vida. Aqui, a modernidade não avança livremente, ela esbarra, tropeça, enfrenta todos os dias séculos de história, orgulho e dor. No Irã, cada rua, cada olhar carrega a marca de um passado que se recusa a desaparecer. Não é um país que esquece, é um país que lembra, que se agarra à sua memória para definir seu futuro. Hoje, o Irã continua caminhando entre o ontem e o amanhã. Fique para eu te contar como é a vida da qual poucos se atrevem a falar, mas que todos deveríamos conhecer. Olá, como estão esses loucos por viagem? Em um novo vídeo pelo antigo Império Persa. Estamos no Irã e vamos falar para vocês, como leram no título deste vídeo, sobre como é a vida no Irã. Neste vídeo vamos explorar um pouco de a história, a cultura, a sociedade, a gastronomia e também algumas curiosidades deste lindo país que já estamos explorando há alguns dias. Viemos comer em um restaurante tradicional iraniano. O estilo das mesas é como se estivessem apoiadas em tábuas e colocam tapetes para que a gente se sente descalço. Geralmente come-se com a mão ou só te dão um garfo e uma colherzinha, não tem faca. E toda comida iraniana começa com um bom prato de iogurte com alho. Não é um iogurte qualquer, é um iogurte um pouco azedo, salgadinho. Mas eu juro, estou com água na boca só de contar para vocês. Bom demais. E com pãozinho, ou com frango, com arroz, com carne, com o que for, esse iogurte é o molho perfeito. Vejam só toda essa delícia que acabou de chegar. Aqui temos tipo um creme de berinjela. Não é exatamente o baba ganoush árabe que conhecemos, mas é bem parecido. Aqui temos um creme de vegetais, tipo um ensopado, e ali temos assinhas de frango, claro, acompanhadas de arrozinho e iogurte. Já vamos experimentar. Abrimos o pãozinho, parece como uma panqueca. Vamos experimentar primeiro esse creminho. Está muito bom. Agora vamos experimentar o ensopado. Não sei o que é isso, parece uma almôndega. Isso é um ensopado de vegetais, mas também tem alguma carne. Não sei se é cordeiro. Tem uns grãos de bico? Não. O que? Eu sou muito fã de ensopados. Bom, por último, o franguinho que olha com o iogurte. Assim. Que comida iraniana boa. Estou realmente fascinado. Simplesinha, caseira, mas divina. Tem um tempero muito bom. Bom apetite. E para finalizar, um cafezinho delicioso. Aqui se toma muito chá, mas devo confessar que não gosto nem um pouco. Além disso, é diferente, por exemplo, do chá árabe. Aqui eles colocam açafrão ou cardamomo e tal. E isso deixa o sabor mais intenso, né? Então eu gosto menos ainda. Ah, dizem que é mais saudável porque tem propriedades. É verdade, mas não é para mim. Nossa primeira parada neste passeio vai ser em uma fábrica de gelo da antiguidade. E quero combinar este vídeo fazendo perguntas sobre a vida atualmente, com passeios históricos, lugares de interesse para equilibrar as tensões que vamos viver ao longo deste episódio.
Eu sei que vai ser bastante controverso, bastante pesado, intenso, difícil de processar. Então eu também quero mostrar para vocês invenções, maravilhas deste país. Então vejam as capacidades e o engenho humano. Isso aqui era uma fábrica de gelo há 400 anos. O que vocês veem aqui na frente eram piscinas que durante o inverno eram enchidas de água e como as temperaturas caíam para menos de 0 grau, elas congelavam. Depois eles cortavam esse gelo em porções e o guardavam em um depósito que fica dentro dessa estrutura, que infelizmente está fechada. E ali ele podia ficar do inverno até o verão. Então, eles vendiam o gelo para os governadores, os reis e os mais importantes, aquele que estava mais limpinho, sem nenhum tipo de sujeira, o mais duro, o maior. E depois, o gelo de qualidade intermediária era vendido para os comerciantes, que vinham fazer sua rota cruzando todo o deserto. Por último, o gelo que ficava meio sujo, todo raspado, riscado e tal, eles usavam para fazer bebidas e geladinhos e, bom, vender para o povo comum. Vocês podem imaginar que o depósito dessa fábrica de gelo tinha a mesma profundidade que a altura daquela cúpula de adobe que vocês veem ali na frente. Infelizmente, ali estamos contra a luz e não dá para ver muito bem, mas é gigante. Isso também vai para baixo da terra e isso permitia sua longa duração. Conheçam Fereidon, ele vai me apoiar neste vídeo, descobrindo um pouco como é a vida no Irã. Feri, me conta um pouco sobre você. Bom, eu sou Fereidon. Fereidon normalmente é difícil para vocês, então Feri está bom. Sou uma pessoa muito modesta, então devo dizer que sou o melhor guia do Irã. Bom, já faz alguns anos que trabalho como guia e temos uma agência de turismo no Irã para estar à disposição de vocês. Feri, como você descreveria a vida no Irã? Bem, a vida no Irã, o povo iraniano, as pessoas... Bom, obviamente não vou falar coisas ruins, mas não, falando sério... O povo do Irã, as pessoas simples, as pessoas que buscam apenas e somente a paz. Isso de que o Irã, bom, o povo do Irã quer guerra, não sei, não, nada disso, nada. O povo do Irã só quer viver em paz. Se dar bem com todo mundo, receber todo mundo aqui e ter uma vida simples, confortável, tranquila, como todo mundo deseja. Não é a mesma coisa o governo e o povo, né? Bom, essa pergunta é um pouco crítica, mas às vezes talvez o pessoal do governo deva ou queira ou faça buscando alguns conflitos. Mas eu, como um iraniano, não quero isso. E o que eu vejo e o que vivemos é uma coisa simples. Seguimos nosso percurso, desta vez por um caravansarai, que eram espécies de hotéis para uma só noite. Na antiguidade, aqui vinham os vendedores de passagem, podiam dormir em arcos como esses, que se veem ali de forma econômica. Também havia quartos um pouco mais privados e compartilhados. Em suma, era uma mistura de hostel, hotel e talvez um motel, tudo em um só lugar. E é muito interessante porque a arquitetura é linda demais. Ali eles montavam sua barraca, sua tenda de campanha e nesses blocos de madeira que vocês veem aqui amarravam os camelos ou os cavalos, dependendo do caso. Esses lugares são impressionantes porque eram muito ventilados e tinham algo chamado torres de vento, especificamente para os aquedutos. Lá era onde armazenavam a água que vinha de toda a montanha. E com as torres de vento, que vou mostrar agora pela parte de fora, podiam manter a água potável e fresca.
E então, ao redor do hotel, existiam essas barraquinhas onde as pessoas vendiam seus artesanatos, seus tecidos e outros produtos. E no centro do hotel havia essas plataformas para que os camelos, que eram super altos, descarregassem seus materiais, tudo o que carregavam nas costas, e ficasse mais fácil para as pessoas também. Feri, próxima pergunta. Como é a segurança no Irã? Como são as taxas de criminalidade? Me conte um pouco mais. Bem, a segurança no Irã. Vou dizer uma coisa que acho que vocês não vão acreditar, mas é um país super seguro, super seguro. Bem, nunca aconteceu nada com a gente, mas enfim, estamos como em qualquer parte do mundo. Pode ser que aconteça algum roubo, não sei, que levem o celular como em qualquer parte do mundo, mas não é como em alguns países que se você não cuidar do seu celular, vão roubar rapidinho. Não, de jeito nenhum, não é assim. E para os turistas, muito menos, porque os queridos ladrões nunca fariam isso aos turistas, porque, bom, por outro lado, questões de segurança dos turistas também são muito importantes para o governo, então nunca aconteceria nada com os turistas. Inclusive, tínhamos muitas viajantes sozinhas que vieram aqui, ficaram aqui 10, 20 dias e não, de jeito nenhum, 000. Ou seja, é seguro uma mulher sozinha vir ao Irã? Sozinha? Sim, eu inclusive posso dizer que se quiserem vir sozinhas não precisam de nenhum guia, nada. Mas, bom, tem o idioma que é bastante, digamos, difícil, complicado e muitas questões de trocar dinheiro e essas coisas. Por isso é recomendável ter um guia, ter o apoio de alguma agência. Mas sobre o tema de segurança, de jeito nenhum. Eu não posso acreditar que acabou de vir um cheiro de maconha tão forte que me surpreendeu. Ou seja, o álcool é 100% ilegal. Aqui no Irã, você pode se meter em problemas muito sérios se beber álcool. Na verdade, não há bares, não há boates, não há nada. Só existem alguns lugares clandestinos ou mercados negros, onde você poderia conseguir uma garrafa de álcool se quisesse. Mas sentir cheiro de maconha me surpreendeu. E aí, Feri, aqui o pessoal fuma? E ele me disse, bom, os jovens são jovens e sim, pode ser, é ilegal, mas eles fazem isso. E uau, isso enquanto a gente está andando bem no meio da rua, está ventando muito. Não sei de onde exatamente, não vi a pessoa, mas sem dúvida o cheiro é super reconhecível. Feri, onde estamos? Bem, já chegamos a Yazd, a cidade registrada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura como a cidade de Adobe. Sim, chegamos lá, estamos em uma casa típica, super típica, que agora é um hotel boutique. Normalmente nesta cidade, nesta região, os hotéis são assim, bem, para grupos pequenos. Aproveitamos 2 noites assim e depois fomos para outra cidade. Venham comigo ver nosso quarto pela primeira vez. Uau, que bonito. Uau! Caramba, quanta fruta colocaram aqui pra mim. Isso é coisa para uma família inteira. E também aqui, alguns docinhos. Por aqui eu mesmo e vamos ver como é o banheiro. Ah, é que tem outro andar. Uau! Bem clássico. Para entender a vida atual no Irã, primeiro precisamos viajar ao passado e aprender um pouco da sua história. Até o século VII, o Irã era conhecido como o Império Persa, um dos maiores e mais sofisticados de toda a antiguidade. Sua religião oficial era o zoroastrismo, uma das crenças monoteístas mais antigas do mundo. Os persas acreditavam em Ahura Mazda, o deus da sabedoria e do bem supremo.
e sua filosofia girava em torno de uma batalha eterna entre o bem e o mal. Mas no século VII tudo mudaria. Os árabes muçulmanos conquistaram o território e introduziram o Islã sunita. No início, a Pérsia conseguiu manter certa pluralidade cultural e viveu uma época de esplendor intelectual. Floresceram a ciência, a filosofia, a medicina, a poesia e a arte. No que hoje lembramos como a Idade de Ouro Islâmica, agora pulamos para o século XVI. Com a chegada da dinastia safávida, o xiismo se impõe como religião oficial, aumenta o controle religioso, embora o Irã ainda não se torne um estado teocrático. Dependendo da região, havia áreas mais conservadoras e outras mais abertas. Mas a grande reviravolta dessa história chegou em 1925. Reza Shah Pahlavi assumiu o poder, derrubando os últimos vestígios de controle regional. Começa uma era de transformação. O poder dos clérigos é reduzido. O uso obrigatório do véu desaparece. Códigos civis europeus são introduzidos. Promove-se a educação laica, focada em ciência, história e arte. E o país se moderniza com universidades, rodovias e ferrovias. Nas décadas de 60 e 70, Teherã, a capital, se transforma. Abrem-se discotecas, bares, permite-se a venda de álcool e a moda ocidental é introduzida. Sim, mulheres de mini saia, decote e salto alto faziam parte do dia a dia no Irã. Mas nem tudo era perfeito. A dinastia Pahlavi também governava de forma autoritária. O Shah usava a brutal polícia secreta chamada Zabak para reprimir quem se opunha. Para muitos religiosos e setores pobres, o país havia perdido sua identidade islâmica e se vendido ao Ocidente. E então, em 1979, explode a Revolução Islâmica liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, clérigo xiita, que soube canalizar todo esse descontentamento da população para derrubar o Shah. Nesse momento nasce a República Islâmica do Irã. Desde então, a lei Sharia se torna a base de todas as leis. O hijab é obrigatório para todas as mulheres. Em espaços públicos, o álcool, a música ocidental e as danças em público são proibidos e bares, boates e cinemas fecham completamente. A censura se instala não só na arte, mas em todos os meios de comunicação. Hoje em dia, embora o Irã realize eleições presidenciais a cada 4 anos e cada presidente possa ser reeleito no máximo por 2 mandatos, o verdadeiro poder não está no presidente, mas sim no líder supremo, um clérigo que está acima do parlamento, do presidente e das instituições estatais. Esta é a história que marca a vida do Irã como conhecemos hoje em dia. Saímos do hotel e passamos por uma lojinha local que vende açúcar cristalizado. Mas eu nunca tinha visto nessa apresentação. Olhem, aqui está mais esbranquiçada, mais um pouco amarelada, e aqui já está meio marrom alaranjada. Viajantes, sei que vocês devem estar se perguntando, olha, e como o guia não só te diz que tudo é seguro, que tudo é muito bonito e tal, para poder vender seus passeios, e não porque seja a realidade de viver aqui. Não, honestamente, eu já saí sozinho à noite na cidade. Este país é bastante seguro. Bem, em geral, todos os países que têm a lei Sharia ou Sharia, não sei como pronunciam, são muito seguros. Mas a que custo? Vocês sabem que aqui roubar, abusar de mulheres, até mesmo beber álcool, pode até ter pena de morte. Então as pessoas pensam 2 vezes antes de cometer um crime. Mas novamente, não sei se essa é a melhor forma de combater o crime. Mas essa é a realidade do que se vive aqui e em muitos outros países, que também tem essa lei. Eu estive há alguns anos em Brunei, que é a última ditadura monárquica do planeta. E eles também têm essa lei muito presente no dia a dia do país. Esta, como eu comentei, é a mesma lei que proíbe as mulheres de saírem na rua sem véu. Embora eu sinta que nos últimos 2 anos, ou pelo menos é o que Fereidon me diz, isso ficou um pouco mais flexível.
eu vi muitas mulheres sem o véu, mas elas usam no pescoço como se fosse um cachecol, por assim dizer. De forma que se precisarem colocar, elas colocam. Mas eu vi muitas mulheres sem o véu. Bom, na verdade, enquanto estou falando, bem ao meu lado, olhem, estão passando 2 mulheres sem véu. Agora, nós homens não podemos andar nem de camiseta nem de bermuda. Eu gosto de usar uma camiseta e essa camisa guaiabera por cima. E Feri me disse: irmão, você não pode tirar a camisa de jeito nenhum. Ou seja, eu não posso ficar com os ombros à mostra. Eu, como homem, não posso sair de shorts. É totalmente proibido usar calças curtas. E isso são só algumas das coisas, né? Claro, o álcool é totalmente proibido. Dança, demonstrações de amor em público. Você não pode andar de mãos dadas com alguém que não seja sua esposa. Na verdade, nem com sua esposa, nada de beijar na rua, nada disso. Bom, essas são algumas das leis, principalmente sobre o comportamento em público. Depois tem uma parte um pouco mais intensa, quando se fala, por exemplo, da família. Os homens podem se casar a partir dos 15 anos e as mulheres a partir dos 9. Bem, mulheres, meninas, nem mesmo adolescentes podem ser casadas. E para se divorciar, o homem pode fazer isso quando quiser, mas a mulher precisa de uma desculpa válida com testemunhas. Como se o homem fosse infiel, usasse drogas ou não pudesse sustentar a casa, para poder ir diante de um clérigo que, bem, é como um juiz da religião e apelar para que concedam o divórcio. Claro que a herança fica em maior parte para um filho homem do que para uma filha mulher, caso tenham os dois. E se eles se separam, a custódia das crianças fica com o pai e não com a mãe? De fato, sem direito de resposta. A menos, novamente, que se comprove que o pai não pode sustentar a família. E quando a gente está viajando, nunca é tarde para tomar um bom cafezinho, que devo ressaltar, ainda não tomei o primeiro café ruim no Irã. Todos têm sido maravilhosos. Olhem o que eu digo para vocês, que lugares lindos. De verdade, viajantes, tentem colocar o Irã na lista de destinos de vocês. Ao visitar o Caravansarai à tarde, esqueci de mostrar as torres de vento como havia prometido, mas são exatamente essas que vocês veem aqui ao fundo no vídeo. E elas funcionavam não só para ventilar os ambientes, mas também para potabilizar a água. E dizia-se que quanto mais entradas tivesse a torre de vento, mais dinheiro tinha o dono da propriedade. Estou muito impressionado com os corredores que estamos percorrendo, com todas as construções de adobe que cercam este lugar. Inclusive, a música do menino me transportou para um lugar de paz tão maravilhoso que me faz querer perguntar ao Feri: o que vocês fazem aqui para se divertir nos fins de semana? E é isso que ele vai responder pra gente agora mesmo. Feri, me conta, o que vocês costumam fazer para se divertir nos fins de semana durante as férias? Bom, para se divertir, sinceramente, a gente faz o que vocês fazem, só que sem beber álcool. E outra coisa, né? A gente não entra nas piscinas. Bom, homens e mulheres juntos. Isso é algo que para nós, como muçulmanos, é proibido. A gente não faz, não devemos fazer, não devemos beber álcool.
Nós não gostamos de beber álcool. Mas o resto, né, a gente se reúne, tipo, as famílias, os amigos, fins de semana, shoppings para ir às compras, fazendo coisas assim, como todo mundo faz em qualquer lugar do mundo. Ok, mas sem álcool? Sem bebida alcoólica. Ok. Eu sou fascinado pelo artesanato iraniano. Acho que já comentei isso com vocês em outros vídeos. Se não fosse pelos 4 ou 5 países restantes nesta viagem, eu levaria tudo na mala. Como podem ver, os produtos de cobre com pedrinhas de turquesa são dos mais populares aqui no Irã e Feri vai nos explicar como eles são feitos. Bom, temos um pouco de cobre. Depois, esses pedacinhos de turquesa são colados com um tipo de cola, ou melhor, com uma espécie de massa. Eles ficam colados assim ao redor. O que precisamos saber é que, como o mestre explica, a turquesa, quando fica exposta ao ar livre, oxida e perde a cor. Então eles colam ao redor com algum tipo de cola ou massa especial. Depois eles polem, sai algo assim, já tem cor, né? Uma camada de poliéster, e sai assim brilhante, algo pequeno para poder segurar. Essa é a diferença. Uau! Olhem esse outro tipo de artesanato, que é feito com pedacinhos de madeira, ossos de camelo, pedaços de cobre e outros metais. Por outro lado, vejam como fica. Depois que já está pronto, eles vão fatiando, por assim dizer, em fatias finas. Já vou mostrar para vocês o resultado final. Isso aqui do produto final é isso aqui que está aqui já polidinho e pronto para a venda. Olhem, aí tem outro. Que impressionante, vejam como é por trás quando estão processando. Ali tem madeira, ossos de camelo, cobre e outros metais. Impressionantes os artesãos iranianos. Uau, poesia e arte por toda parte. Estou fascinado percorrendo essas ruas do Irã, mas também estou muito cansado. Então já vamos dormir. E amanhã continuamos com este vídeo descobrindo como é a vida neste país. Novo dia, mesmo vídeo, mesma roupa. Claro, vocês sabem que quando estamos viajando, temos direito de usar cada roupa pelo menos 2 ou 3 vezes. Se não, imagina uma malinha com 10 roupas para 3 meses, tem que fazer render, né? Mas enfim, viajantes, hoje viemos às Torres do Silêncio. Esses eram os cemitérios na religião do zoroastrismo, que eu já mencionei antes, e ainda eram usados até cerca de 70 anos atrás, quando proibiram totalmente essa prática. E já vou explicar o porquê. Dentro desses cemitérios há 2 lugares importantes. Aquele que vocês veem na frente, onde preparavam os mortos, e depois aqui, onde jogavam os cadáveres. No zoroastrismo, o maior pecado era enterrar os corpos, porque eles acreditavam muito nos elementos da natureza, o fogo, o ar, a água e a terra. E diziam que, ao enterrar os corpos, estavam contaminando a terra. Então, o que eles faziam era preparar o corpo nessas salas que ficam atrás, rezar e tal, e depois levavam o corpo lá para cima. Me acompanhem até lá em cima e eu explico o que faziam com os corpos nas Torres do Silêncio. Essas escadas que estamos subindo não existiam na antiguidade, foram colocadas recentemente para fins turísticos, mas antes eram colinas. Assim como aquela que vocês veem ali na frente, que não tem escada, mas sim uma subida íngreme pela terra. Como vocês podem ver, lá no fundo era onde preparavam os corpos e aqui
depois de subir quase tudo, chegamos ao primeiro nível onde os familiares ficavam. Daqui para cima, só os funcionários deste cemitério podiam continuar carregando o corpo. E aí os familiares tinham que voltar. Se vocês repararem, os lugares onde preparavam os corpos têm formato de cruz. E é que a cruz sempre esteve presente há milhares de anos em diversas práticas e religiões. Chegamos ao topo desta colina e vamos entrar para mostrar para vocês como esse lugar é impressionante. Ok. Vocês podem ver que é um círculo gigante. Dividam isso em 3 diâmetros diferentes. Na parte mais próxima ao muro, por assim dizer, depositavam os cadáveres dos homens, depois no meio as mulheres e um pouco mais ao centro as crianças. Deixavam o corpo durante 1 semana para que os abutres o comessem. Esses muros que vocês veem atrás eram muito mais altos, portanto, nenhum outro animal além dos abutres tinha acesso a este lugar. E é que eles acreditavam no perfeito equilíbrio da natureza. Uma vez que já tinham comido toda a carne e restavam apenas os ossos de homens, mulheres e crianças, eles traziam para cá, para este buraco que vocês veem aqui. Eles depositavam, jogavam cal, jogavam óleos naturais e um pouco de terra. E aí deixavam que fizesse parte da natureza, sem nenhum tipo de contaminação. Olhem isso, que interessante. Viemos ao Templo do Fogo, mas antes de mostrar para vocês, Fer tem algo para nos mostrar. Bom, pegamos isso aqui. Vamos ver uma invenção persa, beleza? Mágica persa. Pegamos um pedaço de canudo. Canudinho. Canudinho, isso, canudinho. Colocamos aqui dentro, apertamos este botão e pronto. O quê? Uau! Então colocamos aqui. Pronto, acabou. Para não usar tanto plástico. Agora chegamos ao Templo do Fogo, um dos mais importantes dentro da religião do zoroastrismo. Bem acima está Zaratustra, que é como o profeta, por assim dizer, dessa religião. E quando lhe perguntavam o que era necessário para fazer parte dessa religião, existem 3 escritos que são muito simples, né? Vocês podem vê-los bem ali em forma de triângulo. E um é falar bem, pensar bem e se comportar bem. Só isso. Acabei de sair da parte interna do templo, onde encontrei a chama eterna. Dizem que ela está acesa há mais de 1500 anos e é alimentada por carvão. Então pessoas vão repondo carvão em turnos de 8 horas há mais de 1500 anos. Infelizmente ela tem um vidro e não deu para ver direito pela câmera. Mas Feridon me mostrou em um vídeo no celular e dá para ver bem melhor. Eu tenho outras perguntas sobre a vida no Irã, porque a gente lê muita coisa na internet, mas o melhor é confirmar com alguém local. Qual é o salário mínimo neste país? Bom, o salário mínimo, te dizendo, o que existe oficialmente é quase 130, 140 dólares por mês, o que não vale nada. De acordo com a inflação que temos, esse dinheiro pode-se dizer que mais ou menos ninguém ganha esse dinheiro. Bom, obviamente há funcionários que recebem isso, né, que pagam um pouco a mais, porque, bom, temos trabalho extra, horários extras que trabalham, mas pessoas assim, tendo família, sim ou sim, vão ter outro trabalho, né, pelo menos outros turnos de trabalho. Ou aqueles que trabalham no mercado em outros setores, normalmente ganham mais. Porque para poder sustentar uma família de 3 pessoas, pelo menos, é necessário algo em torno de 300 dólares por mês.
E as mulheres não trabalham? As mulheres trabalham com facilidade, realizando as mesmas tarefas que os homens, com desempenho similar. Por exemplo, na área de conserto de carros, não, muito menos, quase nunca. Mas em universidades, em organizações, em escritórios, sim, é normal, super normal. Trabalham e ganham, mas ganham igual aos homens. Exato. Então o homem e a mulher poderiam trabalhar para conseguir cerca de $300 e sustentar a casa. Sim. E cultura? Bem, antes aqui não era assim. Tínhamos uma cultura um pouco mais fechada, digamos, respeitando mais as mulheres. A mãe sempre cuidava e cuida da família em casa. Mas bem, o mundo está mudando, a situação econômica também, e a ideologia das pessoas também, e elas também querem, podem e trabalham. Ok, obrigado, Feri. Agora viemos conhecer uma casa persa, e não só a parte externa é lindíssima, mas também a parte interna é muito interessante. Como eles faziam para conseguir obter água. E estavam me explicando que desde a montanha, há 2.500 anos eram construídos aquedutos, e eles tinham um sistema de distribuição que de verdade eram incríveis para a época. Ou seja, a engenharia, tudo o que eles tinham que pensar para poder distribuir a água e armazená-la durante o inverno, para poder ter água suficiente para o verão, as épocas de seca. Era uau! Muitas casas tinham esse lugar que se chamava sardobe, e basicamente era para se reunir. Ficava a uns 15 metros abaixo da terra, por onde também passava a água. Então aqui faziam as reuniões de família, porque a temperatura lá fora era de 40, 50 graus. Além disso, como vocês podem ver, né, nessa parte aqui, eles podiam conservar os alimentos, as frutas, a carne, porque aqui, não só pelo fluxo de água, mas também pela profundidade, era muito, muito fresco. Ao descer aquelas escadas, eu já sinto a diferença de temperatura. Outra característica que considero importante mencionar na vida do Irã é a censura. É um segredo aberto que não se pode falar mal do governo. E não só isso, mas todas as redes sociais são proibidas e as pessoas precisam usar uma VPN para acessar o Twitter, YouTube, Facebook, Instagram ou TikTok. No entanto, a velocidade da internet é tão lenta que às vezes chega a ser impossível acessar as informações. Eu tentei manter as postagens, pelo menos no Instagram, em tempo real e tem sido impossível para mim. Aqui no Irã, se você vier, as VPNs que conhecemos no Ocidente não funcionam aqui. Eu tenho NordVPN, TunnelBear, CyberGhost, literalmente não funcionam. O guia ela baixou para mim uma VPN que é super aleatória e cai a cada meia hora. Você precisa assistir a um vídeo publicitário para reativar. É mó trampo, mas é o dia a dia dos iranianos. E claro, não tem nenhum tipo de franquia americana, tipo McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Burger King, nada. Embora hoje, curiosamente, em uma cafeteria, eu vi uns copinhos do Starbucks. Obviamente não eram Starbucks, imagino que mandaram fazer copos piratas. Mas nada, absolutamente nada. Aqui eles não querem deixar nenhum rastro da ocidentalização, por assim dizer. Olhem que feras! Esses pontos estão espalhados por toda a rua. Na verdade, aqui tem um e ali tem outro. Não sei se vocês conseguem ver ali. E são pontos de água não só potável, mas gelada. Vamos conferir, vamos ver. Muito boa, justa e necessária. E olha que ainda nem estamos no verão, mas o calor já está ficando intenso.
Agora viemos conhecer a mesquita que tem os minaretes mais altos do país, com 57 metros de altura. É um espetáculo. Uma das coisas que mais me surpreendeu ao entrar e observar foi encontrar o símbolo da suástica, que alguns conhecem pelo período de Hitler e dos nazistas, mas na verdade esse símbolo tem milhares de anos. Na antiguidade significavam os 4 elementos: água, fogo, terra e ar. E depois, com a chegada do Islã, significava a unidade entre diferentes ramos ou seitas do Islã, para unificá-los todos em uma mesma crença. Feri, se uma pessoa quiser vir ao Irã, o que ela deve fazer? Bem, nada de especial. Só me escrevem. Eu vou pedir alguns documentos bem simples, como uma foto pessoal, uma foto do passaporte e um formulário que precisam preencher. Existem nacionalidades que teoricamente, oficialmente, não precisam de visto, como venezuelanos, pessoas do Peru, do México, do Brasil. Mas sempre é recomendável, já que o processo é fácil e sempre incluímos nas viagens, sempre é recomendável ter, então sempre conseguimos facilmente, não precisa ir à embaixada nem nada do tipo. Eu faço, digamos, o processo, o trâmite, envio para vocês um papel que é o visto, entram no aeroporto e já estão entrando no país. E olha, para vir ao Irã, quando vocês estão aqui, quando chegam aqui, não carimbam os passaportes. Tem gente que se preocupa em ter o carimbo do Irã no passaporte para alguns países, mas aqui não carimbam e não aparece nada do Irã. Feri mencionou algo curioso. Na internet você encontrará que visto não é exigido para venezuelanos. Porém, ele me disse, vamos fazer o visto para garantir. Ao chegar no aeroporto, me informaram que eu precisava de visto, mas não preciso, sou venezuelano. Mas também discutir, argumentar com um oficial de imigração no Irã não era minha intenção. Então fui até o guichê onde se faz o visto, entreguei o visto que a Feri já tinha tirado para mim e eu apenas preenchi o formulário para ela. Ele cuidou de tudo e pronto. Foi rapidinho, custou $45, se não me engano, e te dão a entrada sem carimbo no passaporte. Curiosamente, nas portas das casas iranianas, antigamente as aldravas eram separadas de acordo com o gênero da pessoa que estava batendo. Se fosse um homem deste lado, ele fazia este som. Se você perceber, é um pouco mais grave. Agora as mulheres. É um som um pouco mais agudo. Dessa forma, quem morava na casa sabia se tinha que vir um homem ou uma mulher para receber a pessoa. Viajantes, eu vou encerrar este vídeo por aqui. Não se esqueçam de deixar nos comentários se tiverem alguma outra pergunta, alguma dúvida sobre como é a vida no Irã. E claro, junto com o meu guia Feri, vamos responder e tentar esclarecer todas as suas dúvidas. Vocês já sabem, se quiserem vir ao Irã, não se esqueçam de entrar em contato com ele. Sigam-no na conta do Instagram, sigam BPérsia, que lá eles vão publicar os diferentes pacotes, os diferentes destinos. Eu vim para o Irã por 8 dias, mas há planos de 10, 16, 20 até um mês. Este é um país muito grande e tem uma diversidade espetacular para vocês virem conhecer quando quiserem.